Fala galera de xadrez, tudo beleza? Trouxe uma partida aqui da Judite Polgar. A Judite Polgar, por sugestão aí de uma inscrita aqui do canal, a Maria Clara. E a Judite Polgar eu considero, e muitos consideram, como a maior jogadora de todos os tempos do xadrez do sexo feminino. E ela já venceu ex-campeões mundiais, como Kasparov, o próprio Anand, né? O Anand era o campeão mundial antes do Magnus Carlsen. Ele foi campeão por vários anos seguidos, por várias vezes. Então, assim, um gênio, né, do xadrez. E a Judith Polgar aí, essa partida é muito interessante, assim como várias outras da Judith Polgar. Ela tem um estilo realmente bem agressivo, bem tático, mas assim, é boxeadora mesmo, de verdade. É muito legal ver as partidas da Judith Polgar. Vamos ver ela então jogando aí contra o Anand. Vamos ver como é que segue essa partida. A Judith Polgar então tá de brancas. Ela abre com E4, C5. Então a gente já sabe que vai ter uma partida interessante aqui, siciliana, da Polgar contra a siciliana aí do Anand. Cavalo F3, D6, D4, peão toma. Cavalo F6 atacando peão G4, cavalo C3 defendendo. E a 6, a Najdorf, então, a variante Najdorf da defesa siciliana, tá bom? Quando joga esse lance A6 aqui, recebe esse nome. Esse lance A6 ele tem ideias, né, de segurar essa casa B5. Você pode ver que várias das peças das brancas estão mirando aí em B5 e ao mesmo tempo prepara o lance B5, possivelmente B4, expulsando esse cavalo e ganhando esse peão em algumas linhas. Então A6 é um lance muito importante aí na defesa siciliana, tá? Em várias das linhas. E aqui, gente, as brancas podem continuar com bispo G5, dama F3, F3, bispo E3, né? São vários dos possíveis lances. A Judith Polgar escolhe, então, bispo E3 para continuar. E6, então, G4. Aqui o jogo já começa a pegar fogo, né? Já começa a ficar interessante. É um lance ainda teórico, mas é uma linha bem agressiva da siciliana, talvez uma das linhas mais agressivas aí para combater a Najdorf. Esse ataque aí já com G4, né? E vamos ver então como é que a partida segue. E5, então, atacando o cavalo. E o cavalo segue então para F5 e G6. Então, tentando expulsar o cavalo aí mais uma vez daí. Mas a Judith Polgar não tira o cavalo. Ao invés disso, ela avança o peão. Olha só, G5, atacando também o cavalo de F6. Peão toma. E agora você pode estar pensando assim, bom, agora ela vai capturar aqui em F6, né? Acabou de perder o cavalo. Na verdade, existe também, e depois as pretas jogam F4, atacando esse bispo. É uma linha que as pretas ficam ok. A Judith Polgar resolve complicar as coisas aqui para o Anand, para o indiano Anand. E ela joga então peão toma em F5. Olha que legal essa posição. Ela então acabou de sacrificar o cavalo dela. A partida segue com D5, D5 ameaçando um garfo aqui, né? Então, mesmo que as brancas capturem aqui, as pretas jogam o garfo, né? E a Judith Polgar não está muito preocupada em recuperar a peça dela, não. Dama em F3, então ela joga. Um lance brilhante aqui da Judith Polgar. A D4, então, foi jogado. Então, olha só. A Judith Polgar já tem uma peça a menos, né? Ela já sacrificou uma peça e agora ela levou um garfo aí. Bom, grande rock, olha que bacana, né? Genial esse lance. Colocando aqui, então, cravando esse peãozinho. Ele não pode capturar agora nenhuma das peças, senão o Anand vai perder a dama, né? Cavalo de bem D7, então agora bloqueando, né, esse ataque aqui da torre da dama. E agora sim, né? Ameaçando aí as duas peças com um garfo aí, então. Bispo D2, jogado pela Polgar. Peão toma, bispo toma. E vamos olhar essa posição, gente. Olha só. As brancas, a Judith Polgar já tem duas peças a menos do que o Anand. E é a vez do Anand jogar. Mas é curioso a gente perceber aqui, esse cavalo em F6 está atacado e ele não tem muitas casas, né? Na verdade, essa casa aqui está ocupada tanto pela dama quanto pela torre. Aqui está ocupado pela dama. A maioria das casas desse cavalo estão ocupadas pela dama. Essa foi a ideia, uma das ideias de dama em F3, jogada pela Judith Polgar. Você pode estar pensando que as pretas podem jogar então peão aqui em E4. Na verdade, as brancas ficam muito bem aqui depois de dama em F4, tá? O cavalo, então, está cravado também para não cair a torre, né? Então, seria uma possível... ficaria melhor para as brancas aqui, tá bom? Então, nessa posição, uma outra possibilidade seria voltar o cavalo aqui para G8, a única casinha que sobrou para ele, né?
E vamos olhar essa posição aqui, ó. Não foi o lance jogado, tá bom? Eu vou voltar aqui. O lance jogado, então, aqui na partida foi bispo em G7, tá bom? O Anand resolveu devolver um pouco de material aí. Mas por quê, gente? Se volta aqui o cavalo para G8, vamos olhar essa posição. As brancas têm duas peças a menos, mas olha que coisa horrorosa. A maioria das peças das pretas nas suas casas iniciais, né? As brancas podem jogar aqui um F6, então complicando muito o desenvolvimento aí das peças das negras. E as brancas têm uma atividade muito grande, né? Vão poder jogar com bispo C4, dama H5, enfim. Torre também vai entrar no jogo. Seria isso compensação suficiente por duas peças? Com certeza, tá? Isso daqui eu fiz uma análise no Stockfish. Eu vou passar para vocês o que seria uma possível continuação, tá? Aqui eu vou passar um pouco rápido, uma análise um pouco longa, só para não estender, mas para vocês terem um feeling aí de como que essa posição pode ser boa com duas peças a menos, tá bom? A Judith Polgar realmente é fantástica. Uma possível continuação, então, seria dama aqui em C7, bispo aqui em G2, desenvolvendo mais uma peça, bispo D6, trazendo, então, a torre aí para o jogo. H6 na tentativa de abrir um pouco aí a posição, H4, peão toma, cavalo C5, parece que as pretas estão conseguindo soltar um pouco aí as peças, mas aí a gente teria uma sequência muito bonita agora com torre capturando aqui em D6, mais um sacrifício aqui de qualidade, e depois de dama toma, bispo toma então em E5, atacando a dama, esse rei aqui está no centro, vai ter problemas, a dama tem que sair, dama D7, e apesar das brancas poderem dar um descoberto aqui com esse bispo, né, não tem muito o que fazer, assim, a maioria das peças das negras estão nas casas brancas, esse cavalo pode voltar, caso seja ameaçado, mas de qualquer forma as brancas estão muito bem nessa posição, uma posição equilibrada por incrível que pareça, e poderia se continuar com dama C3 atacando então o cavalo aqui em C5, depois que o cavalo volta então dama G3, uma possível continuação, tá gente? Eu vou passar um pouco rápido, mas só para a gente ver os perigos aqui, ó. Aqui é um cheque descoberto, bispo cobre, torre então atacando a dama e ó, preparando já o lance F5, dama sai, F5 então, o bispo está cravado, a gente já vê que as brancas conseguem ganhar muita atividade, rocão, as pretas parece que estão conseguindo aí se soltar um pouco, né? Bispo então atacando a dama, protegido aqui pela torre, e aí depois de dama cheque, por exemplo, torre cobre, atacando a dama H2, propondo então a troca, né? A dama está protegida, mas olha só que interessante, é bonito de olhar essa posição, né? As brancas estão com uma torre e uma peça a menos aqui. Então ok, ó, dama C3 cheque, rei B8, bispo toma a torre, então recuperando já algum material, dama toma o bispo, e aí G6 poderia ser jogado nessa posição, bonito, né? Avançando então com esses peões, ameaçando aqui um garfo perigosíssimo, aí depois de torre H1, então, propondo aí as trocas, fazendo uma pressão nessa torre, a gente poderia ter peão toma bispo, e aí depois de dama E4, então, atacando aqui a torre, essa torre não pode capturar a dama porque está cravada, né? Aí as brancas poderiam simplesmente empatar aqui a partida com um perpétuo, tá bom? Dama C7, E7, vai dando cheque aqui e teria o empate, tá bom? Então você vê que, assim, uma análise de computador, né? Os dois teriam que jogar perfeitamente, mas isso ilustra como que a posição é completamente jogável, né? Uma posição dessa com duas peças a menos, tá bom? A Judith Polgar deve ter estudado bastante para poder jogar isso. Bispo G7 então foi jogado na partida. Temos torre G1. Mais uma vez, olha que lindo, né? A Polgar não está afobada para recuperar a peça dela. Ela está com duas peças a menos. Torre G1, melhorando aí a atividade das peças. Roque então foi jogado. E agora sim, peão toma, abrindo então aqui essa coluna. Dama toma peão. E aí, dama em E3 foi jogado. Rei H8, tirando o rei aqui da mesma coluna da torre, tirando essa cravada. E F4, olha que legal, esse peão aqui está cravado, né? Não seria bom capturar aqui, apesar desse peão estar ameaçando aqui a dama agora, as brancas ficam ganhas aqui depois de bispo toma em F6, se as pretas capturarem a dama, tem bispo aqui ó, em G7, e depois de rei G8 é checkmate aqui, é um cheque descoberto, não tem como cobrir, seria checkmate, tá? Então, depois de F4, a gente vê que não dá para capturar esse peão, então, realmente ele está cravado. Dama B6, então, saindo da cravada, oferecendo aqui a troca, né, das damas. O Anand está bastante preocupado com essa partida, ele deve estar meio perdidão, né? Realmente tomando aí umas belas porradas aí. É uma posição incerta, né? E muita coisa pode acontecer, então ele quer trocar a dama. Dama G3, a Judith Polgar já imediatamente ameaçando checkmate em G7.
Dama H6, então, defendendo o bispo em G7. E torre em D6, olha, gente, que lance bonito aqui da Judith Polgar, atacando, então, a dama. Essa torre não pode ser capturada, senão as pretas perdem a defesa de G7 e tomam checkmate. Tá bom? Então, F6 bloqueando aí o ataque sobre a dama. Bispo em D2, a Judith Polgar não para, né? Então, ela não permite aqui, possivelmente, aqui a troca, né? Eu vou voltar aqui, né? Você pode estar se perguntando por que aqui não capturou direto. Pode ter alguém perguntando, né? Por que não pode capturar aqui? Simplesmente depois das trocas, mais uma vez, né? Tá caindo aqui o bispo e vai ter aquele checkmate de novo, tá bom? Então essa aqui é a ideia aqui da posição, tá bom? Então aí por isso que depois então de torre D6, as pretas não podem capturar aqui o peão de F4, alguém poderia ter essa dúvida, tá? Então foi jogado F6 e aí bispo D2 então, não permitindo de qualquer forma essa troca e ameaçando já capturar o peão com descoberto sobre a dama. A Judith Polgar está realmente fazendo os melhores lances o tempo todo. E4, o Anand tenta manter então fechado, né, bloqueado aí um pouco o centro, essa diagonal aqui desse bispo. Bispo C4 então trazendo mais uma peça aí para o jogo, segurando casas importantes aqui do rei. B5 atacando o bispo. Bispo em E6 então, fazendo uma pressão aqui no cavalinho de D7. Torre A7 defendendo o cavalo. E torre C6, muito bonito aqui esse lance da Judith Polgar. A ideia dela com esse lance, ela quer vir na sétima, então primeiro vai vir com o bispo E3 e depois que essa torre voltar, ela pode entrar com a torre na sétima. Então já preparando aí A5, bispo E3, torre B7, tentando aí evitar a entrada da torre na sétima, mas bispo D5 foi jogado. Torre B8 então, e agora a Judith Polgar conseguiu o objetivo dela, colocou a torre na sétima. Está com uma atividade enorme, apenas por uma peça a menos agora, né? Estava com duas, agora apenas uma peça a menos. E a partida seguiu com B4, o Anand tenta um contra-ataque aí na ala da dama. B3, então, a Judith Polgar não deixando nenhuma chance de contra-ataque, primeiro anulando aí o contra-ataque do Anand. Torre B5, atacando aqui o bispo, também fazendo um raio-x aqui no peão de F5. Bispo C6, então, fazendo uma pressão nessas duas peças. E aí depois de torre também F5, a Judith Polgar faz um lance muito bonito aqui. Se você quiser pausar o vídeo e encontrar esse lance, ela realmente está com tudo nessa partida, ela realmente tá inspirada, sabe? Assim, mas ela costuma estar inspirada bastante, assim. As partidas dela são brilhantes. Judith Polgar joga de igual para igual com ex-campeões mundiais, com toda essa turma aí, tranquilamente. O lance jogado aqui pela Judith Polgar, então foi torre, toma C8. Espero que você tenha encontrado esse lance. Olha que legal. A partida seguiu então com torre C8, ela sacrificou a qualidade, né? Mas agora bispo D7, em uma posição muito bonita, atacando aqui as duas torres. Torre de 100, C5 defendendo, e depois de bispo toma, torre toma. Olha só no final de toda essa batalha, no final de todas essas coisas, esses lances geniais dos dois lados, a gente tem uma posição com equilíbrio material, gente. Olha isso, 5 peões para cada lado, uma torre para cada um, bispo de casas escuras para cada um, uma dama para cada um. Incrível, né? No entanto, a posição da Judith Polgar está muito melhor, está completamente vencedora, né? Com esse rei aqui totalmente exposto, né? 100 peões, esse rei está muito melhor. Ele pode se esconder em várias variantes aqui, ele está muito bem protegido. Esse peão aqui em E4 está solto, né? A gente vê que as peças das pretas não estão muito bem coordenadas, né? A partida então seguiu a vez da Judith Polgar com torre em D1, né? Já ameaçando aqui uns cheques aqui bastante chatos, né? Rei G8 então, para tentar escapar, dama G2, e aí o Anand abandonou a partida. Por quê, gente? O material tá igual, mas isso que é o lindo da partida, né? Esse peão de 4 tá caindo, não tem como defender, e não é só o problema, é que depois que esse peão cair, essa dama aí vai poder fazer um estrago, todas as peças entrando aí na posição do Anand, e aí não teria como continuar mesmo essa partida, tá bom? Então nessa posição o Anand abandonou. Uma possível continuação, tá? Para quem tenha dúvida ainda, seria dama em G6, propondo aí as trocas, torre D8 cheque, bispo cobre, dama tomando em E4, então, e aí a gente vê que a posição realmente fica complicada. Por exemplo, torre H5, oferecendo aí a troca mais uma vez, simplesmente avança o peão, torre toma. Para que entregar esse peão? É que agora essa dama está escrava, defendendo aqui a torre. Dama em E6, poderia ter sido uma continuação, rei G7, dama E6 cheque, e aí essa que foi a ideia de sacrificar o peão, a dama não pode cobrir o cheque, porque senão cai aqui essa torre,
A dama está escrava defendendo essa torre. O rei volta e aqui então dama C8, tá bom? Fazendo uma pressão aqui no bispo e ao mesmo tempo de olho na torre em F5. E então a gente vê que não pode se jogar dama G7 para defender o bispo, senão cai a torre, tá? Aí você pode falar, mas dá para dar um cheque aqui. Tudo bem, mesmo se desse um cheque aqui, o problema é que depois que o rei sai, agora a dama, vamos supor, se quiser defender o bispo, aí você fala, pronto, agora a dama defendeu. O problema é dama C4 com cheque, capturando a torre na sequência. Então não tem mesmo escapatória, tá? A posição da Judith Polgar é completamente vencedora ali naquela posição depois de dama G2, então, olha que lindo lance, né, para você jogar e o seu oponente abandonar. Equidade material, mas uma posição completamente vencedora. Uma partida maravilhosa aí da Judith Polgar, assim como muitas das dela. Eu quero agradecer aqui, viu, Maria Clara? Eu sou um fã, assim, sempre falar os meus ídolos, Kasparov, Judith Polgar com certeza. Então, muito obrigado por ter relembrado aí e por ter sugerido a partida da Judith Polgar. Espero que vocês tenham gostado também. Quero agradecer aí o Claudemir pela sugestão da frase. Os computadores são os únicos desafiantes que não têm uma desculpa na ponta da língua quando eu os derroto. O Bob Fischer falou, né? Em geral, toda pessoa dava uma desculpa, o computador não tem desculpa. Na época, o Bob Fischer colocou essa frase, então, após vencer ali alguns computadores, algum dia a gente pode falar mais sobre isso. Quero agradecer também o Leandro Moura, o Ricardo Andrade e a Kátia Ribeiro pelas contribuições aí ao canal. Muito obrigado. Quero agradecer pela sua audiência mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Valeu!